Olá, sou Roseni Flávia Martins e queria muito agradecer a toda a equipe, né, que compôs a coordenação deste congresso. Mais uma vez eu estou participando, agora como palestrante, e é um prazer muito grande poder dividir com vocês um pouco sobre a minha experiência profissional, a minha experiência na reabilitação ocupacional e a minha experiência com as práticas integrativas, tanto como paciente e também como terapeuta das práticas integrativas. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, apresentando, né, as práticas integrativas e o SUS, que hoje, no mundo, o Brasil é um país que está à frente em relação às práticas integrativas. A nossa política de saúde, ela tem tomado algumas ações que estão à frente de outros países e também valorizando saberes que não tem ainda muita, como que eu posso dizer, muita comprovação científica, mas existe essa valorização, né, dos saberes, tanto regionais, quanto culturais, quanto filosóficos, da nossa sociedade, do nosso continente, quanto de outros continentes. Iniciando então para vocês, eu vou fazer um breve histórico, né, de como aconteceu essa entrada das práticas integrativas. Já na década de 60, houve vários questionamentos da sociedade sobre os gastos com medicamentos, a efetividade dos tratamentos ambulatoriais, hospitalares, os efeitos adversos, os efeitos colaterais dos medicamentos. A sociedade, então, começou a questionar isso. E em 1978, houve a Conferência Internacional dos Cuidados Primários, aonde eles escreveram, então, uma carta, né, a carta Alma Ata, em que essas pessoas da conferência afirmaram, então, que a saúde não é uma ausência de doença, ela tem uma compreensão maior, que seria o completo bem-estar físico, mental e social. A partir desta carta, da carta Alma Ata, foi no Cazaquistão essa conferência, em 1986, aqui no Brasil, depois de vários movimentos da sociedade, nós então fizemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde houve essa larga argumentação e discussão e análise de como nós poderíamos ampliar a compreensão do processo, né, da saúde, não somente como curativa, não somente como num padrão, né, num padrão de classificação de doenças, num padrão bem fechado, né, e num padrão simplesmente curativo, do paciente ficar simplesmente como um agente paciente mesmo, né, que não tem uma ação de apropriação da sua desordem, da sua doença. Junto com isso, em 2002, a Organização Mundial de Saúde reconhece a medicina alternativa e complementar, reconhece a valorização dos saberes, reconhece a valorização do saber filosófico, das tradições da medicina tradicional, né? E isso também fortaleceu para que, em 2006, também depois de várias discussões, fosse aprovada aqui no Brasil a Política Nacional das Práticas Integrativas, PNPIC, através da Portaria 971. Nessa PNPIC, houveram várias recomendações, né, do Ministério da Saúde, e 5 práticas entraram inicialmente, que foi a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, e essas práticas, e as práticas, claro, da medicina tradicional chinesa.
alguns movimentos da medicina tradicional chinesa, as práticas físicas que a gente fala da medicina tradicional chinesa. E também a medicina antroposófica, que começa a compreender o ser humano com o seu lado também espiritual, incluso numa sociedade, incluso com várias características, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com essa política nacional de saúde, começamos também a instrumentalizar, né, capacitar os trabalhadores da área da saúde que se interessassem. Então, em alguns lugares, tiveram vários cursos preparatórios, né, nos núcleos de saúde, para capacitar esses agentes de saúde que tinham interesse, esses profissionais de saúde que tinham interesse em estar participando. Também foram destinados algumas verbas da saúde, né, para começar as implementações. Algumas cidades se destacaram, né, e outras também começaram esse movimento timidamente. Em 2011, para ajudar a efetivar mesmo essa política, houve o início a Academia da Saúde, o programa da Academia da Saúde, que era um programa em que o governo tinha uma verba específica para a construção de uma academia da saúde no município, e a parceria seria o município poder fazer uma cessão de 20 anos de um terreno, né? E o governo entraria, o Ministério da Saúde entraria com o projeto desta Academia da Saúde, entraria com verba para a contratação de alguns profissionais que a equipe interna do município achasse importante, e entraria também o município com a contribuição de capacitar alguns profissionais dali para poderem trabalhar ali também. Depois, em 2017, o Ministério da Saúde, através da portaria 849, inclui mais 14 práticas integrativas. Então, a gente já pôde ver que, através desses 6 anos, com a contínua avaliação da efetividade desse programa, viu-se que mais e mais pessoas estavam podendo participar destes programas. Utilizamos muito a rede das comunidades, as igrejas, os salões de festa, as praças, as unidades de saúde, enfim, todo o espaço corporativo, cooperativo da comunidade. E em 2018, na portaria 702, foram incluídas mais 10 práticas integrativas. Então, hoje, nós podemos verificar que a saúde, na visão ampliada, ela é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, da integração com o meio ambiente, do trabalho, do transporte, emprego, lazer, da liberdade, do acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Então, quando a gente olha essa visão ampliada de saúde, nós podemos perceber, então, que ela envolve não só o indivíduo, mas o indivíduo, o seu círculo íntimo, a sociedade e tudo que ele pode ter de acesso a isso, né? Então, a gente também pode observar, compreendendo as práticas integrativas, né, dentro da visão, né, de que ela vem para fazer uma associação, ela vem para somar junto com a medicina convencional, que ao se especializar e ver o indivíduo compartimentado, favorece e acelera os processos diagnósticos. A medicina integrativa, quando ela observa o ser humano como um todo, observa todo o funcionamento do corpo como um só organismo, facilita, então, a compreensão dos desajustes primários, secundários, terciários, das desordens
e a medicina tradicional e complementar, que une toda essa especialização, toda essa visão integrada do ser humano, faz com que o ser humano se reconecte, né, com todo o universo, o planeta, então que ele faça parte do universo e do planeta. Na medicina tradicional e complementar, nós vamos observar que nós temos uma visão ampliada do processo saúde e doença, onde há a consideração primordial da individualidade do ser humano. Nós estimulamos, então, os mecanismos naturais de prevenção e de recuperação da saúde. A valorização do vínculo terapêutico, onde o ser humano com uma desordem, ele pode se sentir seguro, acolhido pelo profissional da saúde, pode considerar também os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então, vendo o indivíduo com essa visão, observando essa visão ampliada do indivíduo. Também tem o objetivo de integrar o ser humano, né? A valorizar as suas crenças, respeitar a sua cultura, a sociedade em que ele vive, o meio ambiente. E através disso nós podemos promover, né, fazer a promoção global do autocuidado e a melhor aprimoramento da qualidade de vida, não só daquele ser, como do seu núcleo, da sua família, da sociedade, da comunidade, da sociedade, enfim. É uma visão mesmo ampliada, onde um elemento podendo tendo cuidado com ele, você reverbera esse cuidado, né? Você reverbera essa apropriação da saúde para todo um sistema. Bom, os princípios, né, dessa medicina complementar é estimular, né, a autoaceitação, né, da pessoa e para que ela possa ser o principal agente da sua própria saúde, estimular a reintegração do indivíduo na comunidade, na sociedade, dentro do seu bairro, onde ele possa ter uma participação ativa, estimular que haja equipe multidisciplinar, podendo estar em conjunto com esse indivíduo, fazendo a sua recuperação, a recuperação da sua disfunção. Nós temos também a vantagem que nessas terapias integrativas existe um baixo custo, né? Onde você apenas tem o custo da capacitação do profissional, porque todo o material utilizado é um material simples, é um material que realmente promove, né, essa volta, né, da sociedade para o que é simples, para o que é natural. Ele é acessível, né, a maioria das pessoas, porque você utiliza recursos da comunidade para promover essa apropriação do indivíduo, do seu próprio restabelecimento da condição de saúde. E nós vamos ver aqui, quando a gente for falar sobre as evidências científicas, a efetividade de muitos desses tratamentos, né? Desses métodos filosóficos. Na medicina complementar, então, ela se baseia nos conceitos, nas filosofias e fundamentos de várias técnicas, várias teorias, de vários países, vários continentes. Inicia com a medicina antroposófica, com a medicina tradicional indiana, com a medicina germânica, com a medicina tradicional chinesa, os saberes da comunidade e as medicinas da antiguidade, medicina egípcia, medicina de origem de vários continentes.
Nós também, nas práticas integrativas e complementares, vamos agora conhecer um pouco de cada uma delas e perceber que cada uma delas tem a sua nuance, né? Vendo que o indivíduo pode se adaptar a algumas, não se adaptar a outras. Então, a gama é tão grande como mesmo um arco-íris, em que cada um pode se identificar mais com uma técnica ou outra. Mas a gente saiba que o princípio é estar vendo esse indivíduo, vendo a sua parte física, a sua parte mental, emocional, a sua parte espiritual e promover a reintegração de tudo isso, dele como indivíduo e dele na sua comunidade e na sociedade. Então, eu dividi didaticamente essas 29 práticas integrativas que constam hoje no SUS, para nós podermos entender mais facilmente. Mas não existe essa divisão, tá? Todas elas abrangem o indivíduo como um todo. Então, na biodança, é um trabalho em que o indivíduo começa a conhecer, a se apropriar do seu corpo, a respeitar o seu corpo. Ele pode fazer um trabalho individual, um trabalho coletivo, um trabalho com sons, um trabalho com voz, um trabalho de percepção do seu corpo no meio ambiente. E aprimorando um pouco mais, ele pode trabalhar também a bioenergética, que vai tentar equilibrar todo o sistema energético do corpo dele através da respiração, dos movimentos de expansão do corpo. Então, cada técnica dessa traz uma forma particular, né, de abordagem. A dança circular, que teve origem na Europa, mas chegando aqui no Brasil, se acoplou aos nossos valores tradicionais, aos nossos saberes da comunidade, e aqui trouxemos também toda a valorização da cultura indígena, aonde o indivíduo em grupo vai trabalhar os sons, vai trabalhar a sua presença, o seu autoconhecimento interno dentro de um grupo, trabalhar o respeito mútuo, trabalhar toda essa parte comunitária. Temos também a Shantala, que deriva da medicina ayurvédica, que é a massagem, são várias massagens e movimentos nos bebês que estimulam o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê e também, principalmente, estimulam o vínculo entre os pais, e já foi visto que todo esse movimento da Shantala durante, principalmente, o primeiro ano de vida, mas podendo se estender até a idade que a criança aceitar, diminui drasticamente os níveis de violência doméstica. Temos o yoga, ou a yoga, que trabalha os princípios filosóficos, como se fosse mesmo uma mudança de padrão, de comportamento de vida, que ele tem vários princípios filosóficos que atuam na ética e na moral, né, do indivíduo, mas também ele trabalha o corpo através dos asanas, que são movimentos específicos para desbloqueio energético, e trabalha também a parte respiratória através dos pranayamas, mas também nós temos o Raja Yoga, que é a meditação, nós temos o Yoga do amor, então são vários tipos que estão dentro da filosofia da medicina ayurvédica. Temos a osteopatia, que trabalha a manipulação, principalmente da coluna vertebral, e a liberação miofacial, a liberação tendinosa. Então, através principalmente da coluna vertebral, ele vai liberar tudo que sai, todos os nervos que saem da coluna vertebral, que atuam no sistema gastrointestinal, que atuam no funcionamento do corpo, na articulação temporomandibular, nas cefaleias, nas alterações de visão.
Então, a osteopatia, ela tem como princípio a atenção à coluna vertebral, mas ela atua em todo o corpo. Temos também a quiropraxia, que faz também algumas manipulações para a correção biomecânica do corpo. E temos as práticas corporais da medicina chinesa, que são inúmeras práticas, começando desde o Tai Chi Chuan, o Qigong, Tai Chi Qigong, o Lian Kun em 18 terapias, anterior, posterior, o Xian Kun, são várias terapias chinesas em que o objetivo é mobilizar a energia vital, o Qi vital, reequilibrar os meridianos do corpo. Na China, essas práticas corporais são feitas dentro do hospital, são feitas nas praças, e tem inúmeras pesquisas científicas que trazem o estudo de força muscular, de equilíbrio, de concentração, de tranquilidade. Temos agora, como eu dividi, as terapias energéticas vibracionais. Iniciamos então com a aromaterapia, que através dos óleos essenciais retirados das plantas, traz também o trabalho neuroquímico, a estimulação neuroquímica do paciente. Tem muitos efeitos estudados com a aromaterapia, principalmente efeitos emocionais. Temos a apiterapia, que é derivada do Egito, muito antiga, que trabalha com tudo o que deriva das abelhas, né? O mel, o própoli, as geleias, as apitoxinas. Já a cromoterapia trabalha com a frequência das cores, trabalhando a parte curativa através das cores. A musicoterapia trabalha com o indivíduo através dos sons, dos ritmos, das melodias, trazendo todo o encantamento da música, trazendo novas conexões neuronais para o indivíduo. A naturopatia, que abrange todo tipo de tratamento, sem componentes químicos, né? Apenas valorizando os tratamentos que advêm da natureza simples. A ozonioterapia, que trabalha associado ao ozônio com a água, tem vários efeitos terapêuticos anti-inflamatórios, e esses efeitos podem ser internos ou externos. A geoterapia, que trabalha os derivados da terra, a argila, a lama, trabalha também com as pedras, com os cristais, tendo como objetivo o reequilíbrio energético. O termalismo, que muito antigo também, trabalha as águas termais, sulfurosas, ferruginosas, todo o efeito dessas águas termais. A terapia floral, que trabalha através da diluição também, minimizada, né, do efeito terapêutico das plantas, as emoções. A fitoterapia, a homeopatia, que também trabalha essa diluição minimizada pelo efeito da similaridade. No Brasil, a homeopatia é reconhecida e está dentro do livro das medicações autorizadas pelo Ministério da Saúde. E a acupuntura, que trabalha a estimulação através de agulhas dos nossos canais energéticos do corpo. Temos as terapias sutis, a meditação, que pode ser de várias tradições, né? Aqui nós temos a meditação, as mais tradicionais da medicina ayurvédica, do Tibete, da medicina tibetana, também temos da medicina chinesa. Aqui, atualmente, nós temos o mindfulness. Então, essa foto que eu coloquei para vocês é para mostrar o efeito, que é o efeito básico da meditação no corpo, onde uma pessoa que no início da meditação está com atividade cerebral intensa,
e depois, após 15 minutos de uma meditação continuada, então isso aqui é uma pessoa que sempre pratica meditação, como ela diminui a atividade do cérebro, acalmando os pensamentos, diminuindo a ansiedade, diminuindo as fobias, as tensões, trazendo um benefício para o seu corpo, diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial, diminuindo a tensão muscular. Então, tem milhões de pesquisas sobre a meditação. Temos também a imposição, o reiki, né? Que seria um tipo de imposição de mãos, aonde você trabalha os centros energéticos do corpo, e ampliando, né, a imposição das mãos, onde são várias técnicas que você transfere a energia vital das suas mãos, o ti das suas mãos, para a outra pessoa. São várias técnicas de imposição das mãos, que estão incluídas nas terapias integrativas. Temos as terapias que eu classifiquei como emocionais, a hipnoterapia, que é muito eficiente para trabalhar questões traumáticas, questões de fobias, aonde você gradativamente vai acessando o inconsciente da pessoa e recondicionando, reconstruindo, ressignificando aquela história de trauma, o que levou àquela fobia, ou registros de violência. Então, você vai trabalhando. Temos a terapia comunitária, onde acontece em centros da comunidade, onde cada indivíduo pode ser acolhido, ser respeitado e se sentir participante daquele processo e sentir que não é somente ele que tem aquele tipo de patologia emocional. Então, valoriza esse acolher da comunidade. Temos a constelação familiar, que iniciou um processo terapêutico, como se fosse uma terapia breve, que se iniciou na década de 80 e que tem mostrado muita efetividade nos conflitos familiares, nos conflitos transgeracionais e nos conflitos também dentro, por exemplo, de uma equipe, de uma empresa, os conflitos que temos dentro de corporações. Então, a gente expandiu a constelação familiar, hoje ela é dita constelação sistêmica, aonde ela vai atuar terapeuticamente no sistema que está em desequilíbrio, que está em conflito. E temos também a arte-terapia, aonde o indivíduo, através da expressão artística, vai ter exprimir a sua emoção. E com o terapeuta, vai haver essa avaliação desses símbolos para o seu consciente, para o seu inconsciente. É muito efetiva essa arte-terapia. Bem, para vocês, eu fui procurar, né, para a gente pensar que existe um interesse genuíno da comunidade científica mundial, onde eu procurei, né, dentro de bases de dados científicas, foi no PubMed, na Bireme, no Cielo. Então, eu encontrei, por exemplo, dentro das terapias corporais, que a osteopatia, eu encontrei mais de 22 mil trabalhos avaliando essa técnica da osteopatia. É claro que eu procurei de uma maneira geral. O ideal seria fazer uma busca mais refinada para verificar se aquele trabalho teve efetividade ou não, mas o que eu quero mostrar para vocês é o interesse da comunidade internacional nessas terapias integrativas. Podemos ver que se você coloca no PubMed práticas corporais, não aparece nada. Mas se você coloca Tai Chi Chuan, se você coloca Qigong, Tai Chi Qigong, se você coloca Lian Kung, conforme você vai determinando o nome das práticas corporais, você acha até quase 10 mil estudos na comunidade internacional. E se eu usasse ainda mais alguns títulos, eu acharia muito mais. O yoga, quase 6 mil títulos de estudo. A quiropraxia,
com quase 4.000 títulos. A Chantala, com 40, bioenergética, biodança, dança circular. Tem muitas teses que não entraram nessa busca, que falam muito da bioenergética, da biodança, e também isso pode ser que tenha um outro nome em outro país, e a minha busca não conseguiu achar. Tem muitos livros também que são valorizados pelos profissionais que não entram nessa busca ativa. Então, isso aqui é só uma busca superficial. Nas terapias energéticas e vibracionais, nós vemos que a fitoterapia tem quase 40.000, mais de 40.000 referências, acupuntura com mais de 30.000, cromoterapia, apiterapia, musicoterapia, homeopatia, aromaterapia, ozonioterapia, naturopatia, desculpa, terapia floral e a geoterapia. Então, lembrando mais uma vez que eu não estou levando em conta as inúmeras publicações de editoras de livros, mas vocês vão ver que o interesse da comunidade científica está aumentando. As evidências científicas também para arte-terapia, especificamente o Reiki, porque se você coloca o nome imposição de mãos, não aparece nada. Então, você tem que usar o nome da terapia. A meditação, com quase 20.000 estudos, e a hipnoterapia, com mais de 10.000 estudos. Então, existe esse interesse da comunidade científica. A valorização dos saberes. Então, eu coloquei aqui algumas técnicas que não apareceram, né, nas pesquisas científicas, ou ainda estão iniciando o seu processo de construção do interesse científico. A constelação familiar, por exemplo, com esse nome eu não achei nenhuma referência bibliográfica, mas o psicoterapeuta Bert Hellinger, hoje, ele tem mais de 100 livros publicados em mais de 30 idiomas. Então, nós precisamos fazer uma associação entre o saber baseado na evidência científica, que é valorizado, e o saber da comunidade, o saber e que é valorizado pela experiência que não é classificada como científica. Hoje, aqui no Brasil, a constelação familiar, que hoje se abre e se diz terapia sistêmica, se diz constelação sistêmica, como eu falei para vocês, aborda qualquer sistema em conflito. E o efeito, ele não é só naquele indivíduo, ele reverbera para todo o sistema que se incluiu naquela terapia sistêmica, ou seja, naquela constelação sistêmica. É como se a gente, através de um indivíduo, fosse reverberando para todo aquele sistema, sem precisar diretamente atuar naquelas pessoas, né, que não participaram da constelação, mas que estavam dentro do conflito, digamos assim. Temos a terapia comunitária, vários livros, então, através dela, a gente valoriza os saberes locais, culturais das etnias. E temos a terapia de imposição de mãos, várias técnicas, mas se você colocar isso somente com esse nome, você não descobre nada na evidência científica. Então, nós temos que fazer um modelo bidirecional. Evitar esse modelo doença, cura, medicação, cura, em que haja essa ampliação, né, desse entendimento do que é uma disfunção. A disfunção, ela não é só naquele órgão, ela vem principalmente de uma desordem física, de uma desordem mental, de uma desordem emocional, de uma desordem espiritual, de um conflito interno. Nós temos que valorizar os determinantes psicossociais, saberes populares e culturais. Evitar somente
olhar para a parte de evidências científicas e valorizar, como eu falei mais uma vez, todo o saber, a valorização dos saberes, estabelecer uma comunicação entre o universo científico e o conhecimento popular, onde hoje nós temos no Brasil as práticas integrativas, as terapias integrativas, em todos os estados e Distrito Federal. Nós estamos hoje em 54% dos municípios brasileiros. Temos 9.350 estabelecimentos funcionando, mais de 2 milhões de atendimentos das PICs nas UBSs, sendo de média e alta complexidade. Então, nós estamos promovendo uma apropriação do indivíduo, promovendo uma participação desse indivíduo, né, na sua comunidade, promovendo uma redução dos gastos de medicamentos, que em 2017 a Organização Mundial de Saúde diz que 30% da renda familiar é em medicamentos. Então, eu queria agradecer vocês e contar para vocês que lá na cidade onde eu trabalho, no município onde eu trabalho, eu que sou responsável pela parte das restrições físicas do programa de reabilitação ocupacional, nós temos uma grata satisfação de utilizar essas práticas integrativas para os servidores que estão no processo de reabilitação. Então, nós encaminhamos para as práticas meditativas, enfim, as práticas de yoga, a osteopatia, fazemos convênio com as universidades, fazemos convênios com clínicas, dando desconto, utilizamos o SUS, e nós percebemos que nós conseguimos efetivamente fazer o processo de readequação, de remanejamento, de readaptação do indivíduo associado a essa prática, né, a esse tratamento integrativo, e conseguimos também diminuir em 50% o nível de absenteísmo desses indivíduos. O processo, então, da doença e o processo da cura são direções de uma mesma estrada, de onde o destino é o autoconhecimento e a sensação de pertencimento. Queria agradecer a todos vocês, queria agradecer mais uma vez a equipe deste congresso. Deixo aqui o meu contato, se vocês quiserem saber de mais alguma referência bibliográfica, e para a gente poder conversar também, eu fico em aberto para vocês. As nossas referências bibliográficas principais, né? Mas se vocês quiserem mais, a gente pode conversar, as pesquisas que eu fiz sobre yoga na comunidade, enfim, aí o canal está aberto. Gratidão.